E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Cognição em Ação nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da comunicação. Por que é importante você se comunicar de uma forma assertiva, como você deve se comunicar nos diversos ambientes e o principal, nós vamos dar algumas dicas para você conseguir se comunicar melhor, evitando assim possíveis conflitos e para que o outro consiga entender aquilo que você está querendo dizer. Então, rapaziada, a gente vai falar sobre os tipos de comunicação aqui nesse vídeo e como eles vão te auxiliar nos âmbitos diversos da sua vida, como por exemplo, no âmbito familiar, como você vai se comunicar com a tua mãe, como você vai se comunicar com o teu irmão, com o seu pai, qual que é a maneira que você tem para expressar aquilo que você pensa, aquilo que você sente para eles. Ou no âmbito do trabalho, o que você tem que falar para o seu chefe? Qual é a maneira que você tem que falar com o seu chefe, com as pessoas que estão trabalhando junto com você, para que você consiga se expor da maneira correta. Com esse vídeo, eu tenho certeza, com as dicas que a gente vai passar, que você vai ter uma facilidade maior para lidar com as diversas relações da tua vida. E tudo isso é muito importante porque diversos problemas, a gente pode até dizer aqui que a maioria deles vem dessa falta de habilidade de se comunicar. Muitas vezes, para você, na sua cabeça, você tem muito claro o que você quer e tem um entendimento de que a maneira que você passou isso para o outro foi totalmente compreendido, mas talvez a forma que você esteja passando, as palavras, a sua linguagem corporal, ou até mesmo uma falta de habilidade no momento de se comunicar, estejam atrapalhando essa linha entre você e a outra pessoa. Bom, e o primeiro tipo de comunicação é o tipo de comunicação passivo. O tipo de comunicação passivo normalmente faz com que a pessoa se sinta submissa, ou se porte como submissa perante os outros indivíduos, porque ele quer manter uma relação saudável, né? Então é por isso que ele continua agindo de forma passiva. Ele permite que as pessoas decidam por ele, né? Ele acata muito fácil decisões dos outros, que às vezes não vão de encontro com o que ele quer, com o que ele deseja, com os objetivos que ele tem, com os direitos que ele tem como ser humano. E isso vai dificultar muito que você alcance os seus objetivos, sendo uma pessoa com esse tipo de comunicação. E a pessoa com esse estilo de comunicação, normalmente ela faz isso para agradar aos outros. Ele não quer ser visto como alguém ruim para os outros. Então ele faz tudo que os outros desejam e tudo que os outros mandam ele fazer, de certa forma. Isso vai ser muito prejudicial para a vida de uma pessoa com esse tipo de comunicação. Esse estilo de comunicação acaba fazendo com que a pessoa internalize essa incapacidade de conseguir expor o que ela acha, seus desejos ou os pontos que ela está insatisfeita em uma conversa, em uma situação. E como o Matheus falou, essa falta de habilidade de conseguir expor o que ela pensa, quando internalizada, acaba virando uma grande dificuldade, por exemplo, num ambiente de faculdade, em um ambiente escolar, essa pessoa acaba tendo uma grande dificuldade em perguntar para um professor sobre uma dúvida que ela tem em relação a um trabalho ou alguma coisa relacionada à matéria. Outro exemplo de comunicação passiva, de uma pessoa que acaba se tornando passiva, é quando você está em um relacionamento e vocês decidem ir num restaurante e a outra pessoa que não é passiva, ela escolhe ir num restaurante, por exemplo, de comida japonesa. Mas você não gosta daquela comida japonesa. Só que para evitar um conflito, para agradar aquela outra pessoa, você permite que ela escolha um restaurante que talvez não seja o seu desejo naquele momento. Você entende como isso vai minando a relação aos poucos? Porque, de certa forma, você vai internalizando isso. Você vai segurando e retendo esse tipo de dificuldade na relação e chega um momento que aquilo pode explodir e uma briga pode acontecer. Um outro estilo de comunicação é o estilo de comunicação agressivo. O que acontece dentro desse estilo de comunicação? A pessoa ela acaba sempre submetendo o outro à sua vontade, a seu desejo. E o grande problema desse estilo de comunicação é que essa pessoa muitas vezes consegue o que ela quer. E ela conseguindo o que ela quer, ela acaba interpretando isso como uma coisa positiva. Porque se ela está se comportando dessa maneira e está tendo um resultado positivo para ela, ela pensa que está tudo certo. Mas qual que é o grande problema desse tipo de relação? A outra pessoa que está participando, quem está do outro lado. Essa outra pessoa, muitas vezes ela vai ser humilhada, rebaixada e vai ser sempre refém dessa pessoa que está se comunicando de forma agressiva. E esse tipo de relação
com o tempo ela vai se desgastando e apresentando diversos problemas. Porque nenhuma relação consegue se manter e existir de maneira saudável com uma única pessoa tendo seus desejos atendidos. O grande problema desse estilo de comunicação é isso. Tanto dentro de um relacionamento, dentro de um relacionamento de trabalho ou um relacionamento familiar. Com o tempo isso vai minando a relação de diversas maneiras. Um exemplo muito claro que a gente pode explicar aqui para vocês de comunicação agressiva é aquele chefe que quer um trabalho para determinado momento do seu subordinado e ele fala de uma maneira agressiva. Ele fala de uma maneira a subjugar aquela outra pessoa. É óbvio que ele vai conseguir o que ele quer, porque de certa forma ele tem uma questão de poder acima do outro. Só que isso pode gerar um conflito muito grande dentro da empresa dele. Isso pode diminuir o rendimento do subalterno dele, do colaborador dele, né, do trabalhador. Então essa é a grande dificuldade da pessoa que tem a comunicação agressiva. Ele pode conseguir o que ele quer, mas as relações que ele vai gerar com isso vão ser muito fracas. O elo que ele vai criar com as pessoas é muito fraco. O escritor Marshall Rosenberg tem uma frase que exemplifica muito bem como resolver essa questão dessa comunicação agressiva, onde ele fala, abre aspas, devemos abandonar completamente o objetivo de levar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos. Fecha aspas. Isso exemplifica muito bem como você evitar esse tipo de comunicação agressiva. O terceiro tipo de comunicação é o tipo de comunicação passivo-agressiva, que é aquela pessoa que aparenta ser passiva, ela aparenta acatar o que o outro diz a todo momento, acatar as vontades do outro, mas de forma velada ela vai agredir, ela vai punir, muitas vezes com chantagens, com jogos emocionais. Então são situações bem complicadas para uma relação, independente se é uma relação amorosa, um casal, ou uma relação de trabalho. A pessoa vai punindo, vai minando essa relação, isso dificulta com que ela consiga manter relações saudáveis e também de conseguir o que ela deseja e conquistar os direitos dela. O grande problema desse tipo de comportamento passivo-agressivo dentro de uma relação é que essa pessoa que está fazendo esses jogos, essas chantagens emocionais, ela tem um gasto para conseguir realizar e promover essas situações muito maior do que ela teria se ela realmente colocasse o ponto de vista dela para outra pessoa. Seria muito mais prático e muito mais efetivo ela expor o que ela está pensando e conseguir assim balancear o desejo dela com o desejo do outro. E normalmente a pessoa que tem esse estilo de passivo-agressivo, de se comportar, ela acredita que aquela outra pessoa que está em relação com ela deveria saber o que ela quer, deveria saber o que ela pensa. E essa é a grande dificuldade de modificar esse tipo de comunicação. Porque ela acha que é culpa do outro, ela acha que o outro que deveria saber e agir da maneira que ela quer. Tá vendo a dificuldade aqui? E o último tipo de comunicação que a gente vai trazer aqui é o tipo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação, ela é ideal, porque você consegue expor o que você pensa, você consegue compreender o que o outro pensa e você consegue também compreender os desejos e as vontades da outra pessoa, sem desrespeitá-la. E também não se colocando de maneira submissa dentro dessa situação. Você consegue chegar em um ponto onde você consegue expor o que você quer e alcançando isso de forma saudável, porque o outro vai compreender o seu ponto. Também em outras situações você vai compreender que o que a pessoa quer é o que deve acontecer na situação. Então não existem jogos mentais, não existe ameaça velada, e sim um indivíduo compreendendo e respeitando a vontade e o desejo do outro. Então uma pessoa com esse estilo de comunicação assertiva, ele vai ser firme nas relações dele, porém sem agredir. Ele vai entender o outro, porém sem ser passivo, sem ser submisso àquela relação. E essa é a chave, é você expor aquilo que você pensa de maneira firme, sem agredir a pessoa que está te escutando, que está em relação a você. E pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, das informações que a gente trouxe sobre os tipos de comunicação, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar ele com os amigos, com a família, que isso vai nos ajudar bastante nesse começo.
Pessoal, não esqueçam também, curtam a nossa página lá no Instagram, o link está passando aqui para vocês, que no Instagram nós publicamos diversos conteúdos relacionados à psicologia e como ela pode ajudar no seu dia a dia. E pessoal, a gente vai trazer 7 dicas no próximo vídeo que vão ser bem importantes sobre como você pode se comunicar de maneira mais assertiva. No próximo vídeo, essas informações vão estar lá quentinhas para você. Um abraço e até mais. Até mais, pessoal. Valeu!